presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar de Israel nesta terça-feira. Vamos ao vídeo. Espero que Israel tenha compreensão, espero que Hamas tenha compreensão do erro que cometeu, espero que Israel tenha compreensão do que está acontecendo com milhões de crianças na faixa de Gaza, e espero que o mundo tenha compreensão. Sabe, não adianta a gente ficar fazendo propaganda que a criança é o futuro da nação, que a criança é o futuro da humanidade, e não chorar a morte de uma criança que morreu numa batalha que não é dele. Olha, o Lula mente sistematicamente, né? É um mitômano que é já assimilado pela inteligência brasileira, que percebe que ele mente, ele mentiu a vida inteira, mentiu quando ele falava que tinha 30 milhões de menores abandonados aqui no Brasil, assume que mente, assumiu que mentiu, assume que distorce a realidade em nome de um projeto de poder, mentiu o tempo inteiro na campanha eleitoral, a não ser quando falava que ia perseguir jornalistas, que ia perseguir a Lava Jato, que ia limitar os poderes da imprensa. Nem precisou limitar os poderes da imprensa, porque a imprensa assimila as mentiras do Lula como um bem maior para a sociedade, uma vez que a imprensa partilha e comunga desses valores pseudo-progressistas e esquerdistas. Só que a mentira do Lula não é uma basófia simples, não é uma distorção simples e engraçada e caricata da realidade. A mentira do Lula gera exatamente o que a gente está vendo hoje, que se chama antissemitismo. Antissemitismo, no bom popular, é perseguição a judeus, ódio a judeus, perseguição ao povo semita. Você estabelece o mesmo critério da Alemanha nazista dos anos 30, quando faziam propaganda, o governo nazista alemão, lá de Adolf Hitler, fazia uma propaganda sistemática midiática contra judeus. Vou dizer uma coisa que alguém pode ficar até assustado. Hoje a coisa é pior, porque são intelectuais, são professores, universitários, jornalistas, fazendo esse tipo de falsa equivalência que o Lula está fazendo, em que digam que o Estado de Israel é opressor, é ocupacionista, é genocida, quando, na verdade, a gente falou aqui 1 milhão de vezes, o Estado de Israel simplesmente estabelece uma contraofensiva contra o mais brutal ataque terrorista de um grupo desde a época do nazismo, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Agora foram 2 mil judeus mortos da maneira mais impactante, mais cruel. O Estado de Israel mostrou um vídeo de 45 minutos em que mostra crianças decapitadas, mulheres estupradas, pessoas sequestradas com fraturas expostas, pais mortos na frente de filhos. Aí vem esse homem ignóbil, que foi colocado de maneira injusta na presidência da República, e esse homem ignóbil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que o Estado de Israel está matando, note bem, milhões de pessoas. Foi um erro de cálculo. Mentira. O Lula exacerba números o tempo inteiro. Toda hora ele troca milhares, ele troca centenas por milhões. É um cálculo de um erro, suposto erro, para projetar uma narrativa falaciosa. E essa narrativa falaciosa, o Lula tá gagá, o Lula tá demência. Não! Isso é uma demência incrustada na psique da esquerda. A esquerda sempre foi apoiadora do Hamas. Adriles, você está exagerando? Não! Tem documentos assinados por parlamentares petistas, documentos assinados por parlamentares psolistas. Tenta conversar com um professor universitário de ciência política, da maioria da PUC, da USP ou de outras faculdades. Todos eles vão dizer que o Estado de Israel é ocupacionista. Essa narrativa falaciosa pseudo-progressista está incrustada na inteligência brasileira de esquerda. Inteligência brasileira de esquerda não é só a universidade, é grande mídia, é a política, é o judiciário. Ou seja, o Lula é simplesmente um epítome, a tradução viva desse antissemitismo de uma esquerda absolutamente nefasta que promove uma narrativa falaciosa, e essa narrativa falaciosa culmina em declarações antissemitas que a gente vê no Twitter, em declarações antissemitas e pró-Hamas que a gente vê na Paulista, que a gente vê em manifestações de rua. Ou seja, o Lula promove, com essas narrativas falaciosas, com essa distorção da realidade, dizendo que Israel está fazendo uma guerra genocida contra milhões de pessoas e que está matando milhões de crianças, uma vez que Israel simplesmente se defende atacando células terroristas. Quem coloca escudo humano para estabelecer vítimas dessa guerra é exatamente o Estado Islâmico, o grupo terrorista Hamas. Eu acho engraçado isso, né, Anselmo? Ninguém na Segunda Guerra Mundial diria assim: olha, o Winston Churchill, a reação desmedida que ele teve contra as forças nazistas, está morrendo alemão inocente.
Sim, numa guerra, infelizmente, desgraçadamente, morrem pessoas inocentes. Mas você vai fazer o quê? Vai querer que o Adolf Hitler domine o mundo, que os nazistas dominem o mundo, que o Hamas domine o mundo? Porque é isso que eles querem. Eles não dizem na sua ementa só que querem destruir o Estado de Israel. Eles querem matar todos os judeus e cristãos do mundo. É a jihad islâmica radical, que eles chamam de revolução cultural pela guerra. Estabelecer essa jihad e o Islã para todo mundo. Eles são loucos. Eles querem matar todo mundo. E aí, quando essa pessoa quer matar todo mundo, quando uma pessoa, dentro desse vídeo horroroso, que eu vi uns trechos lá que Israel mostrou, fala assim, liga para a mãe, um terrorista do Hamas, liga para a mãe e fala, mãe, eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos, e a mãe responde que Allah te proteja, meu filho. Essa gente não tem o menor critério, não tem o menor grau de sanidade, não tem o menor grau... E o Lula ainda fala, não, é compreensível que o Hamas faça isso, e ele tem que tomar consciência do erro que ele fez, do exagero, que isso não é exagero, isso é loucura, isso é tirocínio, isso é canalice, isso é sordidez, isso é maldade, é crueldade, na mais pura acepção do termo. E vão ter uma repercussão gigantesca na grande mídia por uma declaração absolutamente assintosa dessa do Lula, mostra que essa imprensa também está cooptada por esse pseudo-progressismo que faz falsas equivalências, que distorce a história, que distorce a realidade, e em distorcendo essa realidade, dizendo que o Israel corresponde ao Estado, ao grupo terrorista do Hamas, estabelece aquilo que se chama antissemitismo, perseguição a judeus, querer destruir Israel, querer destruir o povo judeu. É criminosa a fala do Lula. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. The Talk Show.